Queridos, vamos receber o querido pastor Everton, tá bom? Aplauda ao Senhor. Hoje eu cometi um pecado, eu queria confessar o meu pecado. Eu contei uma mentira, irmãos. Quem diz que pastor não mente? Eu entrei de férias segunda-feira, minha viagem até sábado. Eu falei, eu não quero ter um domingo só de dorminhoca, né, irmãos? À noite nós temos culto. Mas eu falei que domingo eu queria ir para algum lugar cedo. Aí eu liguei para o pastor e falei, pastor Ailton, dia 1º de fevereiro, vou estar de folga, vou estar aí com o irmão. Aí ele falou, deixa eu ver aqui, o irmão já vem, já prega. Aí eu falei para Karen, o pastor Ailton me convidou para pregar domingo. E não tem como negar, porque se ela soubesse que eu estaria me convidando, ela não estaria aqui, porque a Karen está nas férias da dorminhoca, ela está na fase de dormir um pouquinho, estamos de férias, só volta a trabalhar terça-feira. Mas nós recebemos um grande presente do Espírito Santo esta manhã, que fomos sermos abraçados e tocados pelo Espírito Santo. Quem foi abraçado pelo Espírito Santo? Espero que esse privilégio que o pastor Ailton me concede, de nós estarmos aqui em comunhão, seja um tempo valioso para cada um de nós. Quero que vocês abram comigo o livro de Efésios, capítulo número 5, versículo número 18. Na verdade, esse texto é só para inflamar o que nós estamos tratando nestas manhãs de domingo. Mas eu vou tratar muito sobre o livro de Lucas, capítulo número 4, todo ao longo do nosso sermão. Mas eu quero ler o que está descrito no Evangelho, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 5, versículo de número 18. A palavra do Senhor vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E o tema desta manhã é desafios de uma vida cheia do Espírito Santo. Sobre isso que eu quero tratar com os amados irmãos nessa manhã. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e ter um momento de oração. Espírito Santo, o Senhor já nos abraçou esta manhã, e se eu fosse para casa com tudo que já aconteceu aqui, a minha alma já estaria farta, o meu coração já estaria sossegado, porque o Senhor fez algo extraordinário nesse lugar. Vi lágrimas como as minhas caíram ao rosto, vi quebrantamento, vi libertação, vi profecias. Deus, se isso não era o mover do teu Espírito, não seria outra coisa senão a tua gloriosa riqueza. Te peço que nesta manhã o Senhor nos abrace também com a tua palavra, com a tua grandeza, com os teus feitos extraordinários, e que nós possamos sair daqui mais cheios do que nós entramos. Esta é a minha oração, no nome bendito e glorioso de Jesus. Amém. A ideia do apóstolo Paulo ao povo de Éfeso, segundo esta ideia, existe uma necessidade de rompermos com o que é mundano, com o que é natural, com o que é comum, com o que é pecaminoso. Irmãos, isso que o apóstolo Paulo vai falar para nós, que nós temos que fugir, ou nós não temos que nos embriagar com vinho, é uma ideia clara na vida da igreja, de que a igreja deve romper com o pecado, romper com as coisas deste mundo, romper com o que é natural. E quando a igreja rompe com o que é natural, com o que é pecaminoso, com o que tira-nos da presença de Deus, é natural que esta igreja mergulhe no que é sobrenatural, no que é poderoso, no que é extraordinário, vindo da parte de Deus. Porque, irmãos, existem algumas condições para sermos cheios do Espírito Santo, e é isso que eu quero trabalhar também dentro da ideia e dentro do tratar desse temático bíblico. Muitas vezes nós queremos ser cheios de Deus, mas nós queremos ter uma vida comum, uma vida mediana, uma vida que não excede ante as coisas do Espírito. Mas esta noite, irmãos, nós temos que buscar algo santo, algo de Deus, algo que excede. Mas para que tudo isso aconteça, primariamente nós temos que ter o Espírito Santo. Espírito Santo não é barulho, não é movimento, não são lágrimas, porque
para nós termos ou sermos cheios do Espírito Santo, existem alguns fundamentos e alguns pilares bíblicos para que nós possamos ver isso acontecer. Primeiramente, irmãos, para nós sermos cheios do Espírito Santo e sermos moradas do Espírito, isso só vai acontecer conosco quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e suficiente Salvador. O novo nascimento está extremamente ligado ao recebimento do Espírito Santo. Então não adianta você vir aqui chorar no culto, você vir aqui se sentir mais leve no culto, se o seu coração e as suas atitudes não decidiram por Jesus, se a tua vida esta manhã não se decidiu em entregar-se a Jesus, se o teu coração nesta manhã de busca não decidiu se arrepender dos seus pecados. E muitas vezes nós estamos preocupados com o movimento, mas movimento sem ação não tem fruto, movimento sem ação não há mudança. Por isso esta noite eu digo, esta manhã eu digo aos amados irmãos, que ser cheio do Espírito Santo ou receber o Espírito Santo tem a ver com mudança de comportamento, tem a ver com aceitação de Jesus. Jesus vai nos ensinar em sua conversa com Nicodemos, em João, capítulo número 3, versículo de número 8, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Quando você nasce do Espírito, você já não é mais o mesmo. Quem caminha os seus passos agora é o Senhor, quem guarda os seus pensamentos agora é o Senhor, quem dirige os seus anseios agora é o Senhor, quem toma a sua vida por posse agora é o Senhor. Irmãos, nascer de novo é uma dádiva, nascer de novo é um presente de Deus, mas nascer de novo é estar debaixo da obediência e da vontade do Deus Pai, da vontade do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é para qualquer um. Paulo, quando está escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 9, ele vai dizer que ter o Espírito Santo é sinônimo de ser um crente verdadeiro, um crente que é de Jesus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, Deus não olha para suas vestimentas, nem de quão bonito você é. Deus olha para dentro de você e tem que se enxergar em você. O Espírito Santo só identifica você como propriedade, como posse, se Ele está dentro de você. Não é o movimento, não é o pulo, não é o choro, mas é a presença de Deus em nós. Por isso esta noite esta manhã eu quero dizer aos amados irmãos, que você que tem o Espírito Santo dentro de você, que é morada do Espírito Santo, que é casa, que é habitação do Todo-Poderoso, deve estar feliz, porque em 1 Coríntios capítulo número 3, versículo 16, vai dizer assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em nós? Que alegria, não é? Mas que responsabilidade. Agora você não anda mais sozinho. Quando você pensar em pecar, lembra, Jesus está com você. Quando você pensar em contar um palavrão, lembra, Jesus está com você. Quando você pensar em pisar fora da curva, Jesus está com você. É um privilégio, mas também pode ser um fardo para aqueles que não querem andar com Jesus. Lembre-se, aonde você está, Deus está com você. Seja na sua cama, seja no seu trabalho, seja na igreja aqui nesta manhã, seja no momento de família. Que privilégio temos de sermos moradas do Altíssimo. Mas isso, irmãos, mais uma vez eu digo, não é para qualquer um, porque o Espírito Santo só vive, só habita em quem ama e quem serve a Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo 16 e 17. Eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro conselheiro para estar convosco para sempre, seu Paráclito, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive em nós e estará em nós.
que honra da igreja, do povo de Deus, um povo que ama e que serve a Jesus, ter o privilégio de ter a pessoa do Espírito Santo, o próprio Deus em nós. Por isso, eu trago uma ideia muito clássica aos irmãos, que todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo, pois é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como descrito no Evangelho de João, capítulo número 16, versículo número 8. Ter o Espírito Santo, irmãos, como nós vislumbramos essa manhã, é algo espetacular, é algo maravilhoso. Ter Deus dentro de nós, aleluia. Ter a condição de permitir Deus governar os nossos passos, os nossos corações, as nossas vidas. Mas não somos nós que decidimos a quantidade, mas somos nós que decidimos qual é a quantidade, a intensidade e a maneira que Ele pode trabalhar dentro de nós. E é diante disso que eu quero que você preste muita atenção aqui. Você é um recipiente da glória de Deus. Você é um vaso nas mãos do oleiro. Você é um vaso de honra. Mas é você quem decide o tanto que ele enche. É como um copo de água nas mãos de um homem que tem capacidade de colocar debaixo de uma fonte. Você decide o tanto que o copo enche, e quando você acha que está bom, você puxa de volta. Assim, irmãos, é a nossa relação com Deus. Qual é o nosso maior problema às vezes? Nós achamos que nós vamos dar lugar, que Deus vai fazer coisas conosco que nós não queremos. Não, irmãos, esse não é o papel do Espírito. Nós achamos que nós vamos simplesmente participar de um culto e ele vai revolucionar nossa vida, e a partir daqui eu não decido mais o que eu quero. Não, irmãos, você tem liberdade. Mas o que eu quero que você entenda esta manhã é que desses cultos estão nascendo a ocasião em que Deus está preparando os nossos corações para recebermos não um pouco, não uma partícula, não uma coisa média do Espírito Santo, mas para recebermos algo extraordinário de Deus. Muitas vezes temos o Espírito Santo, somos crentes, mas pastor Ailton, eu não quis falar aqui, isso nem estava combinado com o irmão, mas nós não somos comprometidos com o reino. Quer ser cheio de Deus, cheio do Espírito, mas não é comprometido com o reino, não congrega, não evangeliza, não ora, não obedece a palavra, não é obediente ao ministério pastoral, não aceita os desafios do Espírito Santo. E a grande questão para nós esta manhã é: se temos o Espírito Santo e somos negligentes com o reino do Senhor, por qual motivo Deus vai te encher? Por qual motivo Deus vai fazer transbordar sobre a sua vida? Por qual propósito Deus vai fazer de você um crente poderoso, se você nem gosta de culto, nem gosta de compromisso, nem gosta de mergulhar nas coisas do Espírito? Você e eu não daríamos capacitações, dons, ministérios, promoções para pessoas negligentes. Para pensar, se é um patrão e o seu funcionário nunca chega no horário. Se é um patrão e o seu funcionário nunca está do lado da empresa. Se é um patrão e o seu funcionário sempre está jogando contra nos bastidores, você promoveria a ele a gerência? Ou faria dele um sócio? Ou demitiria esse emprego? Porque referente às coisas do Espírito, nós também não temos o mesmo entendimento. Você que é negligente com o culto, negligente com liderança, negligente com as coisas de Deus, você acha mesmo que esta manhã Deus vai fazer algo extraordinário em você? Talvez você só esteja aqui porque Deus é extremamente misericordioso, que pela sua misericórdia Ele não lança ninguém fora. Mas você que anseia algo extraordinário, você que anseia algo de Deus, você tem que entender que a tua vida diz respeito ao que você busca, e ao que você crê, e ao que você quer receber do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é uma condição aceitável a todos que são apaixonados pelas coisas de Deus, pelas coisas do reino, que são dedicados nas coisas do Senhor, pois Deus não irá nos encher se eu e você não quisermos romper. Quem quer romper essa manhã? Isso não é para qualquer um. É bonito, é lindo, é maravilhoso.
Mas isso não é para qualquer um. Deus só vai fazer algo extraordinário para quem quiser romper, para quem quer sair da zona de conforto, para quem quer abrir mão, irmãos, de 1 hora de sono, para quem quer abrir mão talvez de 2 horas de descanso numa quarta-feira, para quem esteja disposto a viver os desafios do Espírito Santo. E a grande pergunta para nós aqui esta manhã é: para quem você queremos ser cheios hoje? Ser cheio é uma dádiva. Ser cheio de Deus é receber um presentão de Deus, é experimentar a plenitude de Deus, o poder, o domínio próprio, a paz, experimentar a fidelidade, o distanciamento do pecado, o discernimento dos espíritos. Mas ser cheio do Espírito Santo, acima de tudo, é receber o controle de Deus em nossas ações. Sabe que lindo, irmão, ser cheio do Espírito? Você vai tomar a decisão, o Espírito Santo fala: não, filho, não vai não, estou contigo. Você vai comprar algo, filho, vai com calma, porque esse não é o meu projeto para a sua vida. Você buscar Deus em oração, Deus te dá resposta, Deus traz paz ao seu coração, Deus te livrar de todas as setas. Que coisa linda é ser cheio do Espírito. Mas essa manhã fui desafiado por Deus para trazer aos irmãos que ser cheio do Espírito Santo também tem os seus desafios, tem as suas lutas, tem as suas provas. E o primeiro desafio em ser cheio do Espírito Santo é vencer as tentações. Jesus cheio do Espírito Santo, nós vamos trabalhar bastante o capítulo número 4 de Lucas, foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Irmãos, eu posso dizer para você que tem lutas e provas que você só vai vencer se você estiver cheio do Espírito. Terá adversidades e tribulações que você só vai continuar de pé se você estiver cheio do Espírito. Terá momentos cruciais da sua vida que, se o Espírito Santo não estiver transbordante no seu ser, você não vai continuar de pé. Jesus é levado pelo deserto, cheio do Espírito Santo para ser tentado. 40 dias e 40 noites jejuou. Diz a palavra que não comeu nada e esteve ao jejum. Deus permitiu que ele fosse levado para o deserto, mas esse deserto tinha um propósito, e é isso que eu quero compartilhar esta manhã com os amados irmãos, para mostrar que crente cheio do Espírito Santo, que não subestima o pecado, vence a tentação. Qual é o de muitos crentes em Jesus? Subestima a tentação. Irmãos, tentação não foi feita para ser subestimada, a tentação foi feita para ser anulada, para ser enforcada, para ser resistida, para deixar de lado. E é isso que Jesus vai mostrar para nós nesse texto. Ele por 40 dias se consagrou, jejuou, orou, meditou na palavra, mas ele também foi tentado. Irmãos, e é isso que eu quero que você entenda: não é porque você agora está cheio do Espírito Santo que você é um super-homem, que você está pronto para o que der a vier. Não subestime a tentação. Eu não sei que área, eu não sei que situação, talvez seja na área de um vício, talvez seja na área carnal, uma mulher ou um homem, talvez seja na área da mentira, do engano, talvez seja na área, irmão, sexual. Eu não sei que área você tem a sua tentação e como isso mexe com você, mas irmãos, esta manhã o Espírito Santo quer que eu e você, crentes cheios do Espírito Santo, não demos ocasião às tentações. E uma vez que você não der ocasião, você vai vencer. Você vai vencer. O diabo é tão astuto. Ele esperou Jesus terminar o jejum. Ele esperou Jesus terminar esse momento de consagração, porque é nessa hora que muitos de nós achamos que somos super-homens, que podemos tudo, que baixamos a guarda. Irmãos, Deus está com você, o Espírito Santo está com você, mas fique atento às suas decisões e aos seus comportamentos. Deus está comigo, estou cheio de Deus, vou aceitar aquela solicitação da amizade de um ex-namorado.
estou cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, vou dar uma passadinha para cumprimentar aqueles meus amigos que nós conversávamos antigamente no boteco. Estou cheio do Espírito, cheio de Deus, e eu vou continuar andando com aquelas pessoas que desviam as cargas da empresa. Jesus não estava fazendo nada disso. E Satanás ainda estava preocupado em tentá-lo, porque ele sabia das suas fragilidades e das suas lutas. O inimigo sabe das suas fragilidades, ele sabe das suas lutas. Mas você que entrou aqui esta manhã decidido a ser cheio do Espírito de Deus, e que não subestima o pecado, esse desafio muitas vezes pode te tirar o sono, não será fácil vencer, mas Deus estará contigo, te dando estratégia, sabedoria, força, competência, para você resistir a esses dias e continuar de pé. Sabe qual é a maior estratégia do inimigo, irmãos? Derrubar crentes cheios do Espírito Santo. Sabe qual é a maior tentativa do Satanás contra eu e você? Derrubar pessoas que podem causar danos seríssimos ao inferno. De fato, ele não vai tentar de te tentar. De fato, ele não vai parar de te ver cair, ele não vai deixar de investir contra a sua vida. Mas Jesus estava amparado com a palavra. Ele não cede à fome, nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não cede às fama, às grandezas deste mundo. Satanás leva ele a um pináculo muito alto e fala: olha, se você prostrado me adorares, tudo que você está vendo será seu. Adorarás somente o Senhor teu Deus, e a Ele preste culto. Satanás também tem outra estratégia contra Jesus. A palavra não diz que Deus dá ordem aos teus anjos para que te guardem, para que você não tropece em pedra alguma? Lança-te desta altura. Jesus olha e fala: não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás deixa de tentá-lo, deixa de intentar contra ele, porque a estratégia do diabo era fazer Jesus buscar algo que não vinha de Deus. A estratégia do diabo era fazer Jesus perder o foco na fama. Irmãos, nunca temos vivido tão dias que estamos preocupados com as visualizações, com o número de seguidores. O que você se preocupa em ter 10 mil visualizações ou ter seu nome escrito no livro da vida? Tem coisas que te farão te perder. Tem pessoa que se Deus aumentar o salário, ele desvia. Tem pessoa que se Deus der um namorado, desvia. E às vezes, irmãos, nós não estamos atentos à direção do Espírito Santo. Por isso, continua firme, continua buscando. Não dê brechas, continua firmado. Porque olha, diz a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revestir-se da armadura de Deus é ser cheio, é buscar na palavra, é orar, é ter vida de devoção, é ter prontidão, é o evangelho da paz, é ter uma vida de busca. Por isso, eu sei que você veio buscar ser cheio do Espírito, mas não saia daqui subestimando após um culto desse. Não saia daqui achando que a partir disso é só somebody love. Você terá desafios, você terá lutas, você passará por provas, mas descansa o teu coração, porque em todos esses, você que está cheio do Espírito Santo de Deus vai vislumbrar o sobrenatural e a intervenção do Espírito Santo em todas as suas situações. Segundo desafio do Espírito Santo: viver o ministério, viver o chamado com intensidade. Eu falo muito isso na minha igreja. Você que acha que 2 dias na semana é muita coisa, você não está pronto para receber algo extraordinário do Espírito Santo. Porque quando o crente é cheio do Espírito Santo, ele tem que viver o Evangelho com intensidade. Fala para o teu irmão: ser cheio do Espírito Santo requer intensidade. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 14 até o de número 14. Então, pela virtude do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas, e por todos os povos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou numa sinagoga, num dia de sábado, como era de costume, e levantou-se para ler.
E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. A partir daquele instante, Jesus, cheio do Espírito Santo, começou a ensinar todos os dias na rua, todos os dias, e esse é o nosso grande problema como crente. Quero ser pregador, está pronto para pregar todo dia? Quero ser irmã da intercessão, está pronto para orar pela vida dos outros todos os dias? Quero ser do louvor, está pronto para ensaiar, talvez em outras igrejas, respeitar o cronograma todos os dias? Nós queremos o que o Espírito Santo tem para dar, mas não queremos a responsabilidade que Ele quer gerar em nós. Jesus Cristo prega um texto a qual Ele estava vivendo todo dia. Irmãos, diferente do apóstolo Paulo, das visitas que ele fazia só aos sábados nas sinagogas, a ideia que eu tenho quando eu vejo Jesus na Escritura é um Jesus que está ativo todo dia. Ele está andando todo dia, Ele está pregando todo dia, Ele está ensinando todo dia, Ele está indo para a mulher samaritana todo dia. Tem hora que Ele está voltando para a sua casa, tem hora que Ele para no meio do caminho, tem hora que Ele vai no templo. Irmãos, não precisa ser necessariamente um sábado, mas todos os sábados Ele estava na sinagoga. E nesse sábado, nesta sinagoga, na cidade da Galileia, Ele faz a leitura do texto de Isaías, e Ele descobre, ou Ele nos apresenta, porque Ele já sabia por ser Deus, que Deus só enche pessoas com propósitos. Deus só enche pessoas com propósitos. Deus não nos enche por bem-estar. Deus não nos enche para sermos poderosos, para mostrarmos os nossos dons, para mostrarmos o quão agraciados nós fomos. Mas Deus só nos enche para auxiliá-lo, para ajudá-lo no ministério. E é isso que eu vejo quando eu leio esse texto. Olha a expressão que ele vai usar, a palavra unção. Nós trabalhamos aí José Bonifácio, o ano da unção, 12 dias sobre unção, e ele vai dizer assim: o Senhor me ungiu, o Senhor me encheu do seu poder, para curar os quebrantados de coração. Não é para fazer show, não é para dar cambalhota durante o culto, e depois que acabou tudo isso, você vai embora e acabou a tua vida ministerial. O Senhor me ungiu para curar os quebrantados de coração. Tem tanta gente aí vazio, irmãos. Tem tanta gente aí depressivo. Tem tanta gente querendo suicídio. Tem tanta gente achando que não vale a pena viver mais. Tem tanta gente que não sabe mais o que fazer da vida. Olha para que Deus está te levantando esta manhã. Olha para que o Espírito Santo está te enchendo esta manhã. Deus está te enchendo para curar os quebrantados de coração. Deus me ungiu para evangelizar os pobres, pobres de espírito, pessoas desprezíveis. Irmãos, o Evangelho é muito maior do que nós achamos que ele é. O Evangelho, Deus faz de pessoas, e que pessoas, que Ele quiser, coisas extraordinárias. Talvez você já ouviu testemunho de gente que era traficante e hoje está na igreja, testemunho de gente que era ladrão, hoje está na igreja, testemunho de gente que assistia pornografia, hoje está na igreja, testemunho de gente que traía a esposa e hoje está na igreja, testemunho de gente que usava bebida alcoólica e hoje está na igreja, testemunho de gente que era ateu e hoje está na igreja, testemunho de gente que é agnóstico e hoje está na igreja servindo a Jesus. Eu não sei o que Deus fez em você, mas Deus está te levantando para este fim. Deus também está nos levantando para trazer liberdade aos cativos. Irmãos, tem tantas pessoas que são escravas. Em José Bonifácio nós temos muitas pessoas escravas da religiosidade, pessoas devotas a Maria, pessoas devotas a várias divindades que não são o Senhor Jesus.
que nós temos que pregar o Evangelho a essas pessoas. Nós temos que pregar o Evangelho a pessoas que muitas vezes são escravizadas pelo pecado, escravizadas pela idolatria, escravizados, irmãos, pela usurpação da vida. E é por isso que Deus nos chamou, Deus também nos levantou para dar vistas aos cegos. Pessoas que talvez sejam cegas, talvez espiritualmente, mas cegas também carnalmente, pessoas que estão enfermas, pessoas que não conseguem caminhar, pessoas que não têm vista, mas pessoas também que não conseguem enxergar a Deus. Deus nos levantou para pôr em liberdade oprimidos. Irmãos, quantas pessoas não conseguem caminhar porque são possuídas pelo demônio? Quantas pessoas que não conseguem participar de um culto desse? Eu não sei vocês, mas eu tenho vivido o ministério pastoral todos os dias. Pastor Ailton também bem sabe disso. Quantas vezes a gente manda mensagem para alguém, o irmão fala: pastor, eu não consigo ir para o culto, eu não consigo estar aí. O irmão trabalha, o irmão vai para a festa, o irmão vai para todos os lugares, mas quando diz respeito a um culto, ele não consegue estar. É como se ele fosse aprisionado, é como se ele fosse alguém refém da astuta cilada do inimigo. E o Senhor também nos ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor, pregar as boas novas, pregar, irmãos, o dia da redenção que é hoje, pregar o que o Senhor tem para fazer em nossos corações, como vai dizer o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, versículo número 2, este é o ano aceitável, hoje é o dia da salvação. Foi para isso que Deus te chamou, vai viver um tempo de trabalho, ver um tempo diferente. Chega de acomodação. Deus não levanta acomodados que não querem compromisso com o reino. Já estou encerrando, meu tempo está se esgotando, vou até esse tópico. Terceiro, o desafio em ser cheio do Espírito Santo. E aqui, irmãos, é se utilizar do discernimento e da autoridade de Deus. Como eu disse, tem os seus privilégios em ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, hoje mesmo eu poderia dizer tudo o que aconteceu com a minha vida aqui nesta manhã. Deus libertou pessoas aqui. Deus deu palavra de revelação para pessoas aqui. E talvez muitos de vocês nem saibam o que aconteceu. Mas isso aconteceu nesta manhã. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, Deus nos enche do seu discernimento, da sua autoridade. Mas tem um desafio em tudo isso. Lucas capítulo 4, versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, os ensinava nos sábados. E admiravam-se de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E ele exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes a nos destruir? Bem sei quem és tu, o Santo de Deus. E aqui eu poderia dizer que talvez no meio de alguns dos nossos cultos, eu incluo José Bonifácio e muitas outras das nossas igrejas, alguns irmãos desse poderiam dizer para nós que ele tem o dom da revelação, que ele identificou Jesus no meio do culto, que aquele homem tinha um discernimento do Espírito. Mas irmãos, aquele moço estava possesso dentro de um culto de Jesus. Dentro da igreja de Deus, aquele homem estava possesso. E eu vou dizer algo que vai alarmar muito de vocês. Tem pessoas que confundem unção com demônio. Tem pessoas que confundem pessoas sendo batizadas no Espírito com pessoas tomadas pelo demônio. Quantas ocasiões, até mesmo na minha igreja, uma moça entrou pela primeira vez, começou falando língua estranha. E aí eu vou dizer até mais, cuidado com essas supostas irmãs do manto, porque tem muita irmã que do manto não tem nada, só se veste igual do manto, mas do manto não tem nada. E a irmã lá, toda empolgada com aquele momento, e o Espírito Santo fala para mim: aquilo ali é demônio, aquilo ali é demônio. E eu me levantei diante de todo aquele movimento e repreendi na autoridade de Jesus. Irmãos, aquela irmã estava possuída pelo demônio, mas aos olhos de muito, aquela irmã estava revestida de poder.
Toma cuidado, porque no meio do povo de Deus, nessas manhãs de domingo, terão muitas pessoas aqui de fato tomadas pelo Espírito, mas terão pessoas aqui também tomadas pelo um poder que não vem dele. E você que estiver aqui, lembre-se da autoridade e do chamado e do discernimento que o Espírito Santo te dá nesta manhã. Jesus olhou para ele e disse: cala-te, sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal, e veio espanto sobre todos. Sabe por que veio espanto? Porque talvez aquele moço congregava muito tempo com eles, porque talvez aquele moço fazia parte da comunidade, talvez porque aquele moço aparentava ser cheio de algo que ele nunca provou. E é por isso que Deus está te levantando nessas manhãs para ser cheio do Espírito Santo, para não ter uma vida nem uma fé mais comum, como você sempre tivera, mas para você romper com o sobrenatural. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta? Que até o espírito imundo ele manda embora com poder e autoridade, ele sai. Vou contar um testemunho para os irmãos. Já estou encerrando a minha fala. Nós tínhamos, em Itaquera tivemos um tempo que nós reformamos a antiga igreja de Itaquera, que era lá na Avenida Pires do Rio. E ela começou a ser um lugar de alguns cultos específicos. E as pessoas que se convertiam ali eram mandadas para a nossa igreja sede, a igreja que realmente tinha todos os cultos. E nós estávamos cultuando e entrou um homem que vendia algodão doce. Irmãos, aquele homem vendia algodão doce. No meio do culto ele falava: glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas irmãos, cada glória a Deus que aquele irmão dava, a minha alma se incomodava. E eu comecei a orar em prol daquilo, porque cada glória a Deus que aquele homem dava, a minha alma ficava inquieta. O meu coração se fechava, o meu espírito era retido. Eu falava: Deus, o que está acontecendo aqui? E aquele homem, na maior alegria: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E quando se encerrou aquele culto, eu fui conversar com aquele moço. Eu falei: o senhor permite que eu oro pelo senhor? Disse: é claro. E quando nós começamos a oração, pastor Ailton, aquele moço caiu endemoniado, dentro de um culto, dando glória a Deus, aleluia, recebendo a palavra, mas com a vida cheia de demônio. É por isso que nós temos que entender o sobrenatural e o mover de Deus no coração de cada um. Eu quero que você esta manhã seja marcado pelo desafio do Espírito Santo. Talvez você entrou aqui e eu estraguei sua vibe. Talvez você possa ter achado que a gente pode ter combinado alguma coisa, mas irmãos, ser cheio do Espírito Santo é um privilégio, é uma dádiva, mas custa caro. Isso não é para qualquer um. Se você acha que vai ser cheio, a tua vida vai ser a mesma, esquece. Se você acha que você vai vir estas manhãs aqui, vai receber algo e você vai continuar vivendo da mesma maneira, me perdoe dizer, estou estragando o teu momento de vislumbre. Porque uma vez que Deus te tomar, tua vida não vai ser mais a mesma. Teu coração já não vai ser mais o mesmo. Você vai ter fome, você vai ter sede pelas coisas do Espírito, você vai ser compungido pelo mover do Espírito, o teu coração vai estar disposto a viver tudo pelo Espírito, você vai ter alegria em abrir mão de coisas pelo Espírito, ainda que te custe muitas coisas, ainda que você perca muitas coisas, isso vai nortear a tua caminhada cristã. Mas uma coisa que eu termino dizendo aos amados irmãos, é que uma vez também que a sua vida não for mais a mesma, você também vai vislumbrar dos ofícios e das glórias do Espírito, como de orar e ver o endemoniado ser liberto, como de pregar e ver pessoas se arrependerem ao Evangelho de Jesus, como de buscar e clamar e ver Deus fazendo coisas extraordinárias. Irmãos, se o Senhor me permite, pastor, eu sei, já estou no horário, mas eu gostaria de fazer um momento de oração.